Obrigado, São Caio, pela condução do culto até aqui. Os nossos visitantes se identifiquem. Só criativo dessa igreja. Bênção, mas eu também quero dar minha palavra de gratidão. Muitas pessoas nos visitam nessa noite. Nós ficamos felizes em receber pessoas. Nosso desejo é ser uma igreja calorosa, aberta, que acolhe, que abraça, que inclui pessoas no ciclo da nossa vida. Esse é o nosso propósito, essa é a razão. Não sei se você ouviu uma musiquinha que está tocando por todo lado agora da Aimee, né? A Aimee lançou uma música aí nos outros talentos, e a principal crítica da Aimee é que as igrejas fazem eventos para si mesmo. Então, uma igreja que só se preocupa com si mesmo não entendeu a razão pela qual ela existe ainda. A igreja existe por aqueles que não estão aqui. A igreja não existe por quem está aqui. A igreja existe por quem não está aqui. Se a igreja existe por quem não está aqui, o que ela tem que fazer? Ir atrás de quem não está aqui, receber bem quem não está aqui, abraçar calorosamente quem não está aqui, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio. E nós estamos refletindo. Só é estranho. Eu estou ouvindo o piar, estou ouvindo o retorno. Uma barata entrou ali, uma barata, fechou. Estamos refletindo nos últimos domingos sobre os 7 pecados capitais. Você que nos visita nessa noite, pastor, que papo bravo é esse de 7 pecados capitais? Eu achei que tinha aumentado. Então, os 7 pecados capitais são 7 pecados que, pela presença deles, outros pecados novos vão se desenvolvendo, né? Nós começamos lá no primeiro pecado capital, nós vimos Caim, por causa da sua inveja, Caim desenvolveu a ira. Por causa da sua ira, ele desenvolveu o ódio. Por causa do ódio, ele desenvolveu a morte. Se tornou em um assassino, né? Depois, nós vimos posteriormente a soberba, o pecado do fariseu, o pecado de Golias, o pecado de Naamã. No último domingo, nós vimos a avareza. O pessoal nem queria vir, né? Falei de manhã, olha, hoje à noite nós vamos falar sobre aqueles sovinas, né? Aqueles que, bota o escorpião no bolso, né? O pessoal nem queria vir à noite. Falei, calma, irmão, o negócio é leve, é tranquilo, o fardo é leve, né? E aí eles estiveram com a gente e foi bênção. E hoje nós vamos continuar falando sobre os 7 pecados capitais. E hoje vamos falar sobre... Você lembra dessa personagem da historinha do São Raimundo? Só pensa naquilo, né? Eu acho que o nome dela era Belinha, se eu não me engano, né? E como todo humor, de belo ali não existe nada, né? E ela fazia esse paradoxo da beleza, da sexualidade, e ela sexualizava todo o assunto. O professor falava de uma coisa, ela já trazia para a área da sensualidade, e a turma ficava alvoroçada, porque a dona Belinha tinha o pecado da luxúria. O pecado da luxúria. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre a luxúria e também vamos refletir um pouco sobre o pecado da gula. Os dois pecados estão conectados porque os dois fazem parte dos desejos do corpo. Desejo do corpo. Pastor, mas a gula é pecado? Será que comer muito é pecado? Segundo a Bíblia, é pecado sim, tá? Então, se você come além daquilo que você precisa, o seu corpo já não está aguentando, o colesterol está lá em cima, e triglicerídeo já foi para casa do Beleléu e está dando problema. Tudo isso é pecado sim, porque a Bíblia fala que nós somos mordomos do nosso corpo e precisamos cuidar bem dele. Está dando 10-0 aí para o ar-condicionado, né? 10-0 para o ar-condicionado 0, 10, Humberto
tá difícil competir com você, viu, Pedro? Tá difícil. Cara, não vai, eu tenho fé que nós vamos conseguir. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, 1 Samuel 11. Certa tarde, Davi se levantou. Vamos ver o vídeo primeiro. Depois a gente lê o texto mesmo. Me faltando saúde no corpo. As minhas taxas hormonais estavam alteradas. Minha glicose estava alta. A luz, por gentileza. Equipe de luz. Vem nessa equipe aí. Vai voltar. Estava me faltando saúde no corpo. As minhas taxas hormonais estavam alteradas. Minha glicose estava alta. Tinha gordura no fígado. E eu comecei a pensar, qual a herança que deixaram para o povo de Deus? A geração anterior deixava uma herança para a gente. Crente não bebe, crente não fuma, mas come. Ou seja, a gente não atribui nenhum tipo de importância. E a gente se esquece que o pecado entrou no mundo por um alimento. Aí a gente acha um homem de Deus, uma mulher de Deus, que luta contra o diabo, que luta contra principados e potestades, que luta contra um monte de coisa, mas perde com um brigadeiro. Faz sentido para mim, irmãos. Para mim não fazia sentido. E fala isso, pastor. Tá mal. Eu me dei conta que eu estava oferecendo meu corpo vivo para Deus. Se alguém me fez uma pergunta, você morreria pelos seus filhos? Eu disse sim. Mas você tem coragem de viver por eles? Esse cara vai viver. Vou comer menos. Vou parar de perder com brigadeiro. Tô tomando um monte de multa, cara. Vou ficar perdendo para chocolate. Faz sentido para vocês? Paulo está dizendo o seguinte, olha só para mim. A única comprovação histórica da sua existência é o seu corpo. Faz o seu corpo vivo para Deus. Que a sua fé vai fazer sentido. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Está lá em 1 Samuel. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliam e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual e purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus bondoso e Tu nos orienta com a Tua palavra. O que nós queremos nessa noite, Pai, é sairmos daqui cheios da Tua verdade, porque a Tua verdade nos liberta de nós mesmos. E esse é o desejo do nosso coração nessa noite, nos encontrarmos erráticos e buscarmos na Tua presença a solução para os nossos problemas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. O texto que nós acabamos de ler nos conta a história de Davi, que comete o pecado da luxúria
A palavra luxúria vem do latim luxuriae, significa lascívia, libertinagem, sensualidade. Davi, então, com a sua mente tomada de lascívia, de desejo sexual, de libertinagem, de sensualidade, quando ele vê aquela morena bonita tomando banho no prédio de lado, ele cresce o olho. Eu não sei se você já ouviu aquela música, aleluia. Essa música não é de crente, essa música é falando do pecado de Davi vindo dos crentes. Por isso que já é aleluia num tom de igreja. Mas se você for olhar a intenção do autor na letra da música original em inglês, ele vai citar o pecado de Davi, o adultério de Davi, e coloca um tom de igreja no meio, exatamente é um tom sarcástico, né, da igreja. Então, o pessoal que não sabe, eu cheguei nas férias da igreja da minha mãe, a primeira coisa que eu ouvi a música do aleluia. Aí eu fiquei quieto, eu não estou na minha, né? Se eu estivesse na minha, eu chamaria a irmã Daniela para conversar depois, né, no gabinete. Mas como eu não estava na minha, fiquei quietinho e toquei a minha vida, né? Então, deixar-se dominar, a luxúria é deixar-se dominar pelas paixões, fazer da sexualidade um Deus, colocar nela a nossa esperança e a nossa felicidade. É alguém que, se não tiver uma vida sexual desregrada, não encontrará felicidade. Ele só acha que ele só vai ser feliz se ele tiver uma quantidade de relações sexuais por semana, por dia, por mês, por ano. Então, o pecado da luxúria é quando nós colocamos a esperança de uma vida feliz, é quando nós colocamos aquele prazer da sexualidade como estilo de vida. Olha, eu preciso disso aqui para ser feliz. A minha felicidade vem disso aqui. Então a pessoa passa a buscar ter uma vida sexual desregrada, porque aquilo ali vai trazer satisfação. Ao invés de encontrar satisfação em Deus, a pessoa vai encontrar prazer e esperança de vida numa vida sexual descontrolada. O pecado da gula também vem do latim, e o pecado da gula, ele vem o significado é engolir às pressas. Esse pecado o irmão Cristiano não tem. Cadê o irmão Cristiano? Tocou, foi tomado e não voltou, né? Tá de castigo, já está disciplina. Próximo domingo não toca mais e vai dar 2 dias nesse mês. A disciplina aqui é pesada. O irmão Cristiano, como ele vai comer, ele leva 2 horas. Você come, você acabou de comer, você repete, né? E está lá, e você pega a sua sobremesa e conta mais 2 histórias. Você lê o Salmo 119 inteiro e o irmão Cristiano ainda está se alimentando. Se não está cumprimentando alguém, né? Se não está dando um beijo, um abraço a alguém, ele ainda está comendo. Então, pecado da gula, não podemos condenar o irmão Cristiano, porque não come às pressas. O pecado da gula pode até se transformar em um transtorno alimentar. É algo que existe, é sério, atrapalha a vida das pessoas e muitas vezes nós não tratamos essa realidade. A gula é o desejo desenfreado de comer e também é fonte de prazer. O guloso, ele vai encontrar nos sabores também, vai buscar a sua felicidade. Eu só vou ser feliz se eu comer desse tanto. O cidadão come, está quase saindo pelo nariz e ele continua comendo. O guloso, ele acha que se ele não tiver comida, se não comer aquele tanto, ele não vai ser feliz. Existem pessoas que ficam ansiosas, que ficam nervosas, e por causa da sua ansiedade, o que elas fazem? Comem. É disso que a Bíblia está falando. É quando nós buscamos alternativas para a nossa felicidade, para a nossa esperança, para os prazeres que nós deveríamos ter na presença de Deus. Nós buscamos isso como alternativa em prazeres do corpo. Para ser feliz, eu preciso ter uma vida sexual do nível tal,
Para eu ser feliz, eu preciso comer A, B e C. Eu preciso ter na minha casa sorvete, bolo de chocolate. E nós entramos em uma área que excede aquilo que é realmente necessário. E aí, quando nós entramos naquilo que não é necessário e depositamos a satisfação da minha vida naquilo e não a satisfação da minha salvação, nós entramos na área do pecado. E Davi é um homem, o rei de Israel, e a história bíblica que nós acabamos de ler nos conta um homem que estava tranquilo na sua casa e de repente ele vê Batseba, uma mulher que ele não conhecia, tanto que quando ele a vê, ele manda alguém perguntar quem é aquela mulher. E de repente, porque os seus olhos desfrutam da existência daquela mulher, agora ele passa a ter desejos por ela. A felicidade de Davi agora depende de ter relações sexuais com Batseba. O prazer da vida de Davi agora é ter relações sexuais com Batseba. A busca de Davi para daqui para frente é buscar ter relações com Batseba. E o pecado da luxúria, ele nos apresenta 3 realidades que eu quero compartilhar com você. A primeira realidade que o pecado da luxúria nos apresenta é o egoísmo. Davi, o texto diz que Israel estava em guerra, e quando Israel estava em guerra, o normal era que o rei estivesse na guerra. A guerra era um momento de maior dificuldade, era um momento de maior problema, era um momento de maior fragilidade do povo. O natural era que o rei, que o líder estivesse na guerra, resolvendo os problemas, trazendo paz ao seu povo, trazendo segurança. Mas depois de um tempo, o Davi já não vai mais em todas as batalhas. É igual o pastor depois de 10 anos de ministério, só faz visita se tiver comida. O pastor, enquanto novo, chega na igreja, ele visita na subida, na descida, na beira do corpo, ele vai e vem. Depois de 10 anos de ministério, ele estou no nono, então estou tranquilo. Depois de 10 anos de ministério, o pastor já visita se tiver certo conforto, já está estabilizado, o ministério estabilizado, já está próximo daquilo que ele espera. E Davi, por já estar estabilizado no reino, por já ter certo conforto, por já ter certa confiança, o Davi já não está mais preocupado se a sua presença é necessária na guerra. O texto diz que Davi estava tirando uma soneca, e após a sua soneca, Davi levanta e ele vai fazer alguns exercícios. Ele vai fazer uma caminhada no teto, como é que fala? No terraço da casa. Davi já não está mais preocupado com as necessidades do seu reino. Davi está preocupado agora com as suas necessidades, com o seu conforto, com o seu bem-estar. E é por isso que ele não vai para a guerra. E Davi, quando ele, por causa de viver o seu bem-estar, por causa de estar preocupado consigo mesmo, ele avista aquela mulher, ele a deseja e ele a toma para si. A primeira característica da luxúria é alguém que está preocupado com o seu próprio prazer. Davi não está preocupado se o fato de ter relações com Batseba traria grandes problemas a Batseba. Davi não está preocupado se ter relações com Batseba seria desagradável para ela. O texto bíblico não nos apresenta se Batseba rejeitou ou não, mas a verdade é, será que uma mulher naquela época poderia dizer não ao homem mais importante do país? O texto não apresenta nenhuma rejeição, nenhuma queixa, nenhuma meu corpo, minhas regras, não é não. Batseba não tem nenhum desses comportamentos que nós vemos hoje. Mas será que naquela época Batseba teria condições de dizer não ao rei? Ele não me toque, eu pertenço a outro homem, e ela continuaria viva?
O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos interesses dos outros. Eu sou de uma família de 10 irmãos, e sempre a comida ficava à mesa, e minha mãe precisava controlar as quantidades que nós comíamos, porque os mais egoístas, se eles chegassem na mesa primeiro, o que ia acontecer? Os últimos ficariam sem. Porque o egoísta, ele vai comer, ele vai satisfazer a sua fome, mas ele não está preocupado se aquele que vai chegar depois vai ter comida também para saciar a fome dele. Davi não estava preocupado se para saciar o seu apetite sexual, ele colocaria Batseba em grandes problemas. Ele não está preocupado se ela vai sofrer, ele não está preocupado se ela vai chorar, ele não está preocupado se aquilo coloca numa situação desconfortável, porque o egoísta é alguém que se preocupa com as próprias necessidades. E o Davi, quando ele olha para aquela mulher tão bela, e ele a deseja, e aquilo passa agora a habitar em seu coração. Agora o desejo em possuir Batseba ocupa um espaço dentro de si tão grande, que ele já não mais se preocupa com a necessidade dos outros. Será que o marido dessa mulher vai gostar? Será que ele vai se sentir bem? E os filhos dela? Será que minha esposa lá em casa vai gostar de saber disso? Será que minha família vai gostar de saber disso? A primeira característica da luxúria é o egoísmo, é o desejo, é a vontade de realizar o seu próprio prazer, mas não importa o problema ou o desconforto que vai gerar nos outros que também estão envolvidos. E o Davi, quando ele olha para Batseba, ele não tem nenhuma dificuldade. Ele mexe nos pauzinhos necessários como rei, ele sabe que todas as portas estão abertas a ele, em que tudo que ele pedir vai acontecer. Às vezes nós agimos da mesma forma. Às vezes nós temos uma condição financeira abençoada e nós achamos que isso vai abrir certas portas. Basta oferecer conforto, eu vou abrir as portas que eu preciso. Às vezes uma condição de comer também pode oferecer a possibilidade de abrir as portas que eu preciso. E Davi, ele usa da sua posição para ter exatamente aquilo que ele mais desejava, mas em nenhum momento ele demonstra preocupação com aquilo que aconteceria na vida de Batseba. Existe ainda uma segunda característica da luxúria que eu quero compartilhar com você, que é a objetificação. O que é a objetificação? É transformar as pessoas em objetos. Eu me lembro que quando depois que eu cheguei no Rio de Janeiro, havia uma feira de motos lá no Rio Centro. Eu era motoqueiro no Pantanal, então quando eu soube que haveria um festival de motos no Rio Centro, eu falei, vou lá conhecer, vou lá ver. E eu me lembro até hoje de quando eu cheguei no Rio Centro e eu olhei a feira toda, de um lado para o outro, todo o box, havia uma mulher quase nua. As mulheres usavam roupa tão apertadas que você conseguia ver o rim dela quase. O tamanho era a forma que a roupa dela era colada ao corpo. E se você olhar para a televisão, você vai ver que a propaganda de carro, quem faz é uma mulher bonita. Você tiver a propaganda de cerveja, você vai ver que quem faz é uma mulher bonita. E a luxúria, ela nos leva a objetificar as pessoas, a transformá-las em objeto, porque o objeto não tem sentimento, o objeto não chora, o objeto não tem emoção, objetos não têm interesse, objetos não sentem dor. A
A objetificação é o processo de desumanizar, remover características humanas, onde você não tem nenhuma preocupação com o que vai acontecer com os interesses, as emoções, os sentimentos dos outros, você não leva em consideração. Davi, ele não quer saber qual é a realidade de Batseba. Davi só pensa naquilo que satisfaz a sua necessidade. Não sei se você lembra de um personagem da novela do José Wilker. Ele dizia assim: eu vou lhe usar. Era o bordão dele, olha, eu vou lhe usar. O personagem da novela objetificava as suas mulheres ao ponto dele apenas querer aquilo que ele desejava e não levava em consideração nenhuma expectativa, nenhuma emoção, nenhum sentimento de suas esposas. Esse também é um problema da nossa época. Às vezes nós também objetificamos o nosso cônjuge. Nós nem sequer mandamos uma mensagem antes. Às vezes você nem manda um eu te amo no final do dia. Às vezes você chega em casa, nem dá um beijo, nem um eu te amo, nem um abraço, nem como foi o seu dia. Mas na hora que você deseja, você tem que ter aquilo que você deseja. E você não se preocupa se o seu cônjuge está bem emocionalmente, se você contribuiu para a situação emocional dela, se você despertou algo nela durante o dia. Tem marido também que às vezes quer amputar a cabeça da esposa, porque ela só vive com dor de cabeça. E a única solução que ele encontra, porque ele sempre ouve a mesma coisa. A solução é: vamos amputar a cabeça, para com essa dor de cabeça. A verdade é que nós também, nos nossos relacionamentos, nós não nos importamos com o desejo do outro, nós não nos importamos com a emoção do outro, e às vezes dentro do nosso próprio lar, da nossa própria casa, nós desumanizamos quem está conosco, ao ponto de agir apenas com o meu próprio interesse. É do meu jeito, como eu quero, no dia que eu quero. E nós não nos preocupamos em levar em consideração tudo aquilo que é necessário. A música da Aimee, ela tocou em algo que tinha sido tocado um tempo atrás e não foi levado muito a sério, a questão das crianças na Ilha de Marajó. Há pouco tempo nós tivemos um filme também chamado Som da Liberdade, onde as crianças eram comercializadas para servirem de escravos sexuais. A Ilha de Marajó, crianças com 5, 6 anos, elas já são comercializadas por suas mães para ter relações sexuais por apenas R$5. Você imagina um homem que é capaz de pagar R$5 para ter relações sexuais com uma menina de 5 anos de idade? Como nós objetificamos as pessoas, como nós nos esquecemos que às vezes existe dor, às vezes existe sentimento, às vezes existe esperança. O Davi não está preocupado com os sentimentos, com a dor, com a tristeza, com a revolta, se isso existe dentro do coração de Batseba. Davi apenas fala: olha, eu avistei aquela mulher, eu desejo aquela mulher. Abram todas as portas necessárias, façam tudo o que for necessário para que eu possa realizar o meu desejo. Mas ainda existe uma terceira realidade que eu quero conversar com você, sobre o pecado da luxúria. É o pecado é a sensação de inconsequência. Você está diante do pecado e você não se importa com as consequências do que aquilo pode gerar. O
punição para o pecado de adultério no tempo de Davi era o apedrejamento. Davi, por estar na posição de rei, ele não se sente em risco, ele não se sente ameaçado. Uma mulher adúltera naquela época não serviria sequer para ser adulta. Ela seria apedrejada em praça pública e ela seria comida pelos urubus e não ficaria nem um pedacinho dela para contar história. Mas Davi, um homem poderoso, intocável por outros homens, ele vai abusar da condição de vulnerabilidade daquela mulher. A luxúria, ela nos torna inconsequente porque a gente não leva em consideração o que vai acontecer quando o nosso pecado for descoberto. O homem, quando ele trai a sua esposa, ele não leva em consideração a dor que ela vai sentir o dia que ela descobrir. A mulher que trai o seu esposo, naquele momento ela não tem consciência, ela não leva em consideração a dor que vai existir o dia que o seu esposo descobrir. O pecado da luxúria não leva em consideração aquilo que os filhos vão sentir o dia que for descoberto. Esses dias eu estava vendo um vídeo no Instagram e era um casal que ficava brincando com o cachorrinho no quintal, na grama, e o cachorrinho ficava rodando em volta deles, brincando com eles, e de repente um saía para um lado e um saía para o outro, e o cachorro não sabia para onde ir, e o cachorro começou a rodar, e o cachorro não sabia para qual direção chegar. Você imagina uma criança, quando ele vê o pai indo para um lugar, e quando ele vê a mãe indo para outro lugar. Você imagina o que acontece na vida de uma criança de 2, 3 anos, quando ele passa a ver que o seu pai não mais frequenta a sua casa todos os dias, onde à noite não vai dar mais um beijo de boa noite, onde à noite talvez ele não vai mais encontrar uma historinha. A inconsequência é a maior característica da luxúria, porque nós estamos tão dispostos a realizar os nossos desejos que nós não levamos em consideração tudo aquilo que poderá vir e mudar a vida de todos. Nós não paramos para pensar no que vai acontecer, quais problemas virão, quais dores virão, como nós vamos encarar aquela realidade. Davi tem relações com Batseba engravida e de repente o marido dela volta para casa. E quando o marido dela volta para casa, Davi tenta resolver o problema, coloca ele para dormir, ela vai se sentir grávida dele, o problema está resolvido. A lealdade de Urias faz com que ele não sequer entre em sua casa. O caráter de Urias faz com que ele sequer entre em sua casa. E agora, aquele problema que o homem poderoso poderia resolver sem nenhum problema, já não tem mais solução. E Davi agora vai viver o segundo pecado. O pecado capital é um pecado que gera outro pecado. Por causa do pecado do adultério, Davi agora vai cometer o pecado do assassinato. Então agora ele vai mandar o seu melhor soldado, o de melhor caráter, o mais leal. Agora ele vai mandar para a guerra para que pudesse ter a sua identidade. Davi de adulto se torna um assassino. O pecado de Caim levou à morte de Abel. O pecado de Nabal levou à sua própria morte. Nabal foi tão avarento, Nabal fez tão mal a Davi que Deus tira a vida do próprio Nabal depois. O pecado de Golias tirou a sua própria vida. O pecado daquele
fariseu levou à morte a sua vida espiritual. O pecado de Naamã não levou à sua morte, porque ele fez aquilo que o profeta tinha mandado. Se ele, por soberba, não obedece à voz do profeta, ele teria a sua própria vida retirada. O pecado de Davi gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós olhamos para todos esses exemplos de pecados, nós vemos que a morte segura a vida de Deus. O pecado da luxúria, ele traz morte espiritual. Se nós não pedirmos perdão a Deus e não formos restaurados pelo sangue de Jesus. O pecado da luxúria, ele traz morte a relacionamentos. Tem famílias que nunca mais são restauradas por causa do pecado do homem. Tem famílias que levam marcas para o resto da vida por causa do pecado do homem. Tem esposa que nunca mais fica tranquila quando o marido está atrasado no trabalho. Tem esposo que nunca mais fica tranquilo quando a sua esposa está mexendo no telefone. Porque o pecado da luxúria, ele tem a capacidade de trazer morte. E a morte gera afastamento. O pecado da luxúria nasce no egoísmo, ele objetifica pessoas e nós nos tornamos inconsequentes ao ponto de não avaliarmos qual vai ser o final dessa história. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Talvez Davi tenha o pior pecado da Bíblia. Davi toma uma mulher, possivelmente à força de um outro homem. Davi mata esse homem. E tudo, ele mata o seu homem mais honesto, de mais caráter, de mais leal. Davi trai o seu melhor amigo. Davi trai o seu melhor servo. Davi é o homem mais inconsequente da Bíblia. Davi, o homem mais egoísta. Davi objetificou Batseba. Mas também Davi é o homem mais perdoado da Bíblia. A Bíblia diz que onde o pecado superabundou, o pecado abundou, a graça superabundou. O pecado de Davi não leva à morte apenas de Urias. O pecado de Davi leva à morte também do seu primeiro filho. A gravidez que nasce daquele adultério, o filho também morre. São duas mortes causadas: a morte do pai, a morte de Urias, e a morte do filho de Davi com Batseba. Mas Davi, quando é confrontado por Natã, Davi confessa o seu pecado. Davi reconhece quem ele é. O homem que mais ofende a Deus na Bíblia passa a ser o homem mais perdoado. O homem que tem o seu relacionamento com Deus restaurado. Davi agora com Batseba, tendo o segundo filho, Salomão, o segundo maior rei de Israel, só ficou atrás do pai. E quando Salomão ainda é criança, Salomão sonha com Deus, e Deus autentica. O sonho de Salomão com Deus é uma autenticação. Eu estou te consagrando ao reinado. Eu estou
o arrependimento verdadeiro. Davi não tentou viver de um modo que ficasse confortável, que as coisas permanecessem em seus lugares. Mas Davi confessou o seu pecado. Por causa disso ele foi perdoado. Por causa disso Deus lhe deu um filho e se transformou no rei de Israel. Não há pecado que não possa ser perdoado quando nós nos confessamos diante do Senhor. Quando nós honestamente dizemos para o Senhor que nós estamos dispostos a passar por mudanças. Como você tem vivido? Como nós temos vivido? Nós temos objetificado pessoas, nós temos sido egoístas, nós temos sido inconsequentes. Qualquer que seja o rumo que nós temos tomado, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de remover toda a culpa que existe dentro de nós. Eu quero dar uma oportunidade a alguém conosco que quer entregar sua vida a Jesus, que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo. Olha, pastor, o Espírito Santo tem falado no meu coração. Eu tenho encarado os meus pecados. Deus tem falado comigo nos meus dias, nos cultos, nas minhas orações, na minha busca por Deus. Deus tem se revelado a mim. E eu quero entregar o meu caminho a Jesus. Eu quero caminhar com Jesus daqui para frente. Se alguém nessa condição, levante a sua mão. Eu quero orar com você, por você. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Alguém que quer falar: Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida baseada na minha fé. Eu quero buscar a tua presença. Se alguém nessa condição, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você não vai perder a sua vida, você vai ganhar a sua vida. Você vai ganhar uma vida com Cristo, você vai ganhar a vida eterna. Você vai ter a segurança de ser chamado Filho de Deus. Se há alguém nessa condição, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Amém? Pode abaixar. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão também. Eu quero orar com você. Mas eu também quero dar uma segunda oportunidade. Você pode ter vivido longe dos caminhos do Senhor. Pode estar afastado. Pode não ter tido tempo para orar. Você pode não ter tido tempo para ler a Bíblia. Você pode não dar mais importância às coisas espirituais, mas você quer dar uma guinada, você quer dar uma virada na sua vida, você quer retomar a sua vida espiritual e vivê-la com toda a sua capacidade. Se você está nessa condição, coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor: Pai, eu quero mudar a minha forma de viver. Pai de amor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra que foi pregada nessa noite. Pai, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, mesmos pecadores, mesmos errantes. Nós buscamos a tua face, nós buscamos a tua pureza, nós buscamos a tua santidade e nos colocamos em tuas mãos, Pai. Pai, que teu Espírito Santo fale conosco. Que o teu Espírito Santo ministre em nossos corações, cumprindo, Pai, o teu desejo sobre nós, que possamos sermos sensíveis para ouvir o seu toque, para ouvir a tua palavra, para trazer isso para dentro de nós e vivermos mais perto do Senhor. Muito obrigado por tudo. É
tivemos quinta-feira, nosso Quinta Justa. Nós não tivemos essa semana porque choveu. O negócio alagou tudo, né? A irmã Daniela estava aqui com o Josué, né? Estavam de canoa aqui no pátio da igreja. Entrou água, molhou algumas coisas, mas graças a Deus não nos trouxe danos maiores, né? Olha lá o Quinta Justa. Passou o que é Quinta Justa? Quinta Justa é o nome de uma nota musical. É um intervalo de tempo entre uma nota e outra. E nota musical representa louvor, adoração, né? E quinta, porque também é quinta-feira. E justa também vem de justiça. Nós temos que pregar a justiça do Senhor. Então, Quinta Justa é uma mistura de nota musical, louvor e também de quinta-feira estarmos juntos para vivermos a justiça de Deus. E nós queremos fazer assim, não tenho um modelo todo que eu tenho na minha mente ainda. Eu vou me descobrindo no caminho, tá? Eu vou me descobrindo no caminho conforme Deus for apontando, mas eu quero ter um culto diferente no domingo de manhã, um negócio diferente. E vamos começar e a gente vai se descobrir no caminho para termos exatamente aquilo que nós precisamos. A minha ideia é trazer para a igreja opções diferentes, porque as pessoas são diferentes, gostam de coisas diferentes. E às vezes o modelo de quinta vai ser mais, você vai se identificar mais com o domingo de manhã. Não que você não possa ter os dois, né? Se você vier, vai ser abençoado 2 vezes, uma semana só. Mas nós queremos ter essa diversificação, para que a gente possa atingir pessoas